Amado Pai, que podemos louvar o Teu nome e podemos chegar mais uma vez à ceia do Senhor. O Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui para podermos tomar, compartilhar do pão e do cálice, símbolos da nova aliança, e que nos breves minutos que meditaremos na Tua palavra, que a figura humana desapareça e Cristo fale diretamente aos nossos corações. Em nome do Senhor. Amém. Uma das coisas que a gente tem visto hoje é que a igreja, de uma forma geral, muitos sempre procuram acompanhar o que nós chamamos de modismo. Os princípios são inegáveis. É a morte e ressurreição de Jesus. É o ensino da palavra, o entendimento daquilo que o Senhor faz e tem feito na vida das pessoas. Por isso a ceia é um dos compromissos mais fortalecidos da obra do Senhor, daquilo que Ele fez. É algo que é marcante, a ceia do Senhor. Ela pode ter algumas teorias diferentes, como a consubstanciação, que o pão se transforma em carne e o cálice se transforma em sangue mesmo. Isso se chama consubstanciação. Tem a outra que é apenas o simbolismo representativo, que é o que nós acreditamos, ou pelo menos praticamos, não é? Representatividade. Mas independente disso, a ceia do Senhor é fundamental para a nossa vida espiritual. Por isso a ceia não é da Igreja Nazarena. Interessante que eu estava ouvindo, eu sempre escuto vários colegas de várias igrejas e ceia, né? Igrejas que têm afinidade conosco, que têm princípios, né? Que estão na palavra de Deus, e esse colega também falava, a ceia não é da nossa igreja, mas ela é do Senhor. Por isso ela não é feita publicamente. Ela é feita justamente entre a assembleia, a comunhão dos santos. É feita nesse momento. Ela poderia ser feita todos os domingos. A Igreja de Cristo, que é uma igreja também centenária, eles praticam a ceia todo domingo. Todo domingo. Não é proibido realizar isso. A comunhão na igreja romana, sempre que tem uma celebração, é feita. Nós optamos, não é, que são os dogmas da igreja. Dogma é diferente da doutrina. A doutrina é imutável. Nós vamos pregar sobre os 16 artigos de fé da igreja, que é baseado na palavra de Deus. Isso é o que cremos, é que é bíblico, isso é imutável. Para fazer qualquer alteração, precisa de um estudo teológico que leva muitos anos, adaptação, troca de palavras, tudo isso. Isso é doutrina. Por isso, nós devemos conhecer sempre o que nós estamos olhando, o que nós estamos aprendendo. Porque é importante, porque a nossa vida espiritual é a eternidade que nós estamos decidindo. Então, os dogmas, eles são mudados, que não é doutrina. O que são os dogmas? Dogmas, quando eu comecei na igreja, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha... Quando eu vim para cá, o piano da igreja era aqui, né? Tinha o teclado, e depois foi... E muita coisa mudou.
E são dogmas. Os dogmas podem ser mudados, porque é feito por nós, homens. Claro, pedindo orientação de Deus. Mas toda comissão que nós temos com relação a ministério, a qualquer coisa, tem que ser feita com oração, mas são dogmas que podem ser mudados. Doutrina não. Doutrina é aquilo que está na palavra. E o cerne da igreja são 3 coisas que Paulo também nos orienta, que é adoração ao Senhor, que adoração nós adoramos com tudo que fazemos aqui no culto. O louvor é parte da adoração, a palavra de Deus, que tem que ser o centro da mensagem, e a mensagem é única. Cristo ressuscitou para a nossa salvação. Portanto, é a mensagem apostólica, bíblica e a oração. São as 3 coisas. E onde eles oravam? Oravam no templo, Atos dos Apóstolos, e de casa em casa. Sexta-feira estaremos na casa do Afonso, não é? E outros sempre têm convidado a estar. Oração. Quinta-feira, 6 horas, oração no templo. 3 da tarde, oração no templo. Nos cultos que estamos aqui, oração no templo. Mas oramos nas casas. Isso é princípio. É a palavra de Deus que nos ensina. Mas quando a igreja entra no modismo, o que acontece? Ela tem problemas. Porque a moda passa. Já viu quando abre uma lanchonete, um restaurante novo, todo mundo vai, aquilo enche. De repente passou a moda, vão tudo para outro, surgiu outro. A novidade traz isso. E eu recebi essa semana um vídeo de uma igreja grande nos Estados Unidos, que agora ela está lançando a moda igreja branca. Uma igreja grande, tudo branco. Eu até comentei de manhã e comento, se você quer ganhar dinheiro, abre uma loja de tinta, né, e começa a vender para a igreja, porque todo mundo está pintando de preto, agora vai ter que pintar de branco. E as alegações? Eu ouvi tanta alegação que falei para alguns colegas, você está viajando na maionese, viu? Fala que você quer aproveitar o momento, porque agora vai todo mundo pintar de branco. Espera um pouco, vocês vão se lembrar. E Paulo fala, e nós temos falado em Efésios. No capítulo 6, Paulo, que sistematizou, eu falei de dogma, eu falei de doutrina, e eu falo de sistema. O culto tem uma liturgia. Os irmãos observam que sempre nós abrimos com salmos. Poderia ler num outro trecho? Poderia. Por que usamos salmos? Porque vem desde os tempos do Senhor. Os salmos era cantado. Os salmos é para abertura. Começa com uma adoração. Por isso que nós sempre lemos um salmo. Que as sinagogas, depois a igreja primitiva, traz uma liturgia com um salmo sendo lido para recepção do que seria o Senhor. Aí temos louvores, temos a oração intercessória. Tudo isso é parte do que chamamos uma liturgia. A liturgia existe. É como alguém que fala, você não precisa estudar nada, não precisa fazer seminário, aprender cursos, qualquer coisa, porque o Espírito Santo vai te orientar. Lê do engano. Porque quando a palavra fala Deus abençoe, quando a gente fala Deus abençoe, já é teologia. É estudo de Deus. Eu estou dizendo que teologicamente Deus vai abençoá-lo.
Percebe que meu povo perece por falta de conhecimento. Deus releva tudo, mas Ele não releva aqueles que se aproveitam para outra intenção. E Paulo fala isso. Ele orienta a igreja. Ele estabelece um sistema da igreja para entender qual é a palavra, qual é a situação, qual é o momento que o Espírito Santo vai sempre cuidar de nós. No capítulo 6, ele fala de algo de 6, de 10 a 17, ele fala da armadura de Deus. O que acontece nessa questão? A armadura de Deus é para nós sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, pode ir o 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo começa aqui dando uma orientação, qual é a nossa batalha? A nossa batalha é espiritual. Porque Satanás achou que ganhou a guerra. Satanás, quando Jesus morre na cruz, houve trevas na terra. Houve um momento que parecia que tudo estava perdido. Houve desesperança. A natureza se manifesta a ponto que um centurião fala, quando viu o terremoto, quando viu raios, quando viu chuva caindo, ele disse, realmente esse era filho de Deus. Agora, por que um romano, ele entende isso, ele percebe isso, e ele que conhecia isso, por que ele tem esse pensamento? Porque ele era uma pessoa que aprendeu a obedecer, a entender as situações. Homem de guerra. Ele sabia quando as situações vinham, e ele sabia também quando a própria situação de chuva, de vento, poderia mudar uma guerra. Poderia mudar o rumo de uma guerra. Deus sempre utilizou isso. Numa das batalhas do rei Ezequias, por que ele sempre chamou o povo para lutar no vale de Josafá e também aonde nós teremos o vale do Armagedon, porque é um lugar que tem lama. Então aqueles carros que eram muito fortes da Síria e dos outros, quando atacaram Israel, e era plano de Deus trazer a vitória, eles ficaram, veio uma chuva. E a chuva fez com que os carros atolassem. Por isso que Israel venceu a guerra. Isso é a explicação lógica, humana. Mas quem fez a chuva cair naquele horário, naquele lugar? Deus. Deus sempre está por trás. Deus sempre tem o controle de tudo. Por isso a palavra dele diz que não há governo que é colocado se não for pela vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é ter aqueles lugares que não pode pregar o Evangelho. Não, não é isso. Mas é justamente para que nós tomemos a armadura de Deus,
para que possamos resistir no dia mau e depois de vencer cada batalha, que é diária, que é semanal, que é mensal, que enquanto estivermos nesse corpo, depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Aonde? Na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é aquele que nós podemos firmar os nossos pés. Então, quando Jesus morre, as trevas venceram. Por que que Jesus desce ao Hades para pregar aos espíritos cativos? Porque até então, até aquele dia da morte de Jesus, todos aqueles, com exceção de Enoque, de Elias, que foram levados aos céus, a Bíblia diz isso, todos, quando morriam, iam para o Hades, e ali estavam esperando o cumprimento da vinda do Filho do Homem, da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, eles sempre foram julgados pela lei, pela questão do bem e do mal. Quando Jesus, naquele momento na cruz, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele vai ao Hades. E a pregação dele foi: eu vim aqui. Vocês que lutaram pela fé. Abraão, eu estou aqui. Noé, eu estou aqui. Vocês agora ressuscitam e já estarão na presença do Pai. Por isso. E aí, no domingo da ressurreição, ou outro dia, mas para nós o domingo da ressurreição, quando o túmulo ficou vazio, Satanás foi derrotado de uma vez por todas. Por isso a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas maiores alturas. Então nós precisamos de uma armadura. E uma armadura que possa proteger todo o nosso corpo, fisicamente explicado, mas é muito mais internamente. E quando Jesus ressuscita, ele não deixou tudo largado. Eu não posso falar, senão os meninos aqui vão pegar gancho. Não é? Mas acorda de manhã, estou atrasado para a escola, deixa tudo lá. A mãe, a avó, quem quiser arruma. E para que arrumar se a gente vai dormir de noite, né? Eu sei que vocês pensam isso. Eu também às vezes penso isso. Mas eu tomo puxão de orelha até hoje, viu? Porque você tem que arrumar. Quando Jesus foi, não deixou os panos lá jogados. Estava todo dobrado, que era uma mensagem: eu vou voltar. Jesus vai voltar. E essa mensagem chega até nós. E Paulo, que entendia, os gentios entendiam os judeus, porque ele era rabino, ele era rabi, Paulo vai ensinar qual é a armadura. E aí nós vamos ver, a primeira armadura é a verdade. Próximo versículo. Vamos ler juntos. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça, a verdade? É o aspecto fundamental da mensagem cristã, é que a mensagem cristã é verdadeira. A palavra de Deus é verdade. Por isso, dessa maneira, nós temos que ter a convicção de que quem possa falar qualquer coisa contra a palavra de Deus, nós podemos dizer: a palavra de Deus é verdadeira. Experimente. Irmãos, Deus está fazendo algo extraordinário, irmãos. Hoje, eu e a Ana conversamos com uma jovem. Como não tem autorização dela, não vou comentar tudo. Mas
da cidade de Vinhedo. E ela se converteu. Nós sempre íamos lá almoçar, vindo, e vimos que um dia estava bem diferente. E ela, o irmão, e tinha um grupo que a gente percebeu que era de uma igreja. E aí nós perguntamos. Aí ela falou que tinha se convertido com uma convicção. E hoje, como ela estava ali, eu fui conversar com ela e começamos a conversar de uns propósitos que eles têm. E eu perguntei, como você se converteu? E ela disse, eu estava sozinha em casa. Como é que é? Eu estava sozinha em casa, no meu quarto, quando eu senti uma profunda convicção de Jesus. Fruto de oração, irmãos. A sua oração não é em vão. Deus já está falando hoje. E ela disse que depois ela foi à igreja. Porque naquela hora uma amiga também tinha o desejo de se afastar dos caminhos maus, de até se libertar de alguns vícios. E estava procurando uma igreja. O Espírito Santo fala aqui, o Espírito Santo fala aqui, e elas se juntaram. E ela disse, quando ela entrou numa igreja, ela estava convertida. Quando ela entrou na igreja, no primeiro culto, o cântico que veio, já abençoou, ela caiu em pranto. É o Espírito Santo do Senhor, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que as trevas, ela quer atacar, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas precisamos tomar cuidado para que eu, na minha carne, não seja usado para proferir algo que o mal lançou, que o mal age. Aí vem, primeira coisa, essa couraça, ele é verdade, a palavra é verdadeira porque funciona de forma verdadeira. Nunca desista da verdade absoluta do Evangelho. É como um cinto que une tudo e mantém tudo no seu devido lugar. A verdade. Quando alguém achar dizendo, não sei, a Bíblia foi escrita por tanta gente, papel recebe tudo. Não, ela é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar. A próxima da armadura, o próximo versículo, vamos ler juntos. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho da paz. O Evangelho que toca. O Evangelho da paz, que é a mensagem da paz com Deus e da paz entre grupos hostis, o inimigo fará todo o possível para derrubá-lo. É o que está acontecendo hoje. Como que a gente fala quando vem uma luta? Perdi a paz. Está tudo bem em casa. De repente, um reboliço, um redemoinho, perde-se a paz. Às vezes no trabalho, está tudo caminhando, perde-se a paz. Às vezes na rua, você está indo tranquilo, você vai passear, alguém fecha, fala um palavrão, xinga, você perde a paz. Às vezes você vai num lugar e alguém faz alguma coisa que nós perdemos a paz, ação do inimigo. Por isso, aqui na armadura de Deus, ele está dizendo, calçai os pés, a preparação do Evangelho da paz. Porque uma que é para levar a palavra da paz, mas a outra é para nós nos mantermos em paz. Porque a paz é como algo que vem de baixo para cima e atinge o coração. E essa paz é para nós agarrarmos a mensagem de paz e ficar de prontidão, com bons sapatos e botas, fazendo para que a gente se mantenha em pé.
Quando a gente está de chinelo, a gente cai. Pelo menos mais velho. Se você ainda não caiu, vai cair. Eu não sei porquê, mas tem que falar. Não sei porquê, aqueles tapetinhos ficam ali. Não tem jeito. A gente enrosca, mas de novo. Por isso você precisa de um sapato. Porque os tapetinhos do mundo são colocados para a gente escorregar. Cada vez que eu vejo um tapetinho me dá o trabalho, eu falo, preciso me preparar para algum tapetinho que vão jogar na minha frente. Percebe? Evangelho da paz, firmeza. Próximo versículo, completando. Embraçando sempre, vamos ler juntos, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. E aqui nós vemos que o escudo da fé, da fé é para que nós tenhamos o Senhor ressurreto em total lealdade. Ele nos protege quando os inimigos atiram flechas inflamadas contra nós. A flecha pode vir e se manifestar com dúvida, se manifestar como se fosse um desespero. Quando a gente fica desesperado, pensa que é um dardo inflamado. Ouvimos uma notícia ruim, ouvimos uma notícia que entristece, mas eu não posso perder a minha paz. E se voltarmos a alguns versículos 11, ele fala que a justiça ou a honestidade não se trata apenas de virtude, mas Deus é o verdadeiro juízo e pretende endireitar o mundo todo. Por isso que os dardos inflamados vêm. Só que Deus é poderoso. Quando Ele bate em nós, se transforma numa provação. E aí nós vamos buscar outro versículo de Paulo. Todas as coisas cooperam bem daqueles que amam o Senhor. Gente, todas as coisas cooperam? Sim. Estou esperando chegar o dia de ação de graças. E eu espero lá poder dar um testemunho. Porque a primeira parte já aconteceu. Quando se completar tudo. E outra coisa, irmãos, não dá testemunho antecipado não, viu? Que o bichão é tão sujo, a gente está tudo em ordem, vai dar certo, já saí da entrevista, o nome está ok, tudo. Não é superstição, é princípio. Não é superstição. Não, eu vou guardar. O dia que eu assinar, o dia que eu resolver, está pronto, saiu. A gente fala, aconteceu isso tudo. O bichão dá uma rasteira. Ele arruma um jeito de arrumar uma confusão. Ele arruma um jeito de atrasar. Ele arruma um jeito de desfazer tudo. Por isso a gente guarda. Vamos lembrar de Maria, estamos chegando no Natal. Maria ouviu tudo e o que ela fez? Guardava no seu coração. No final do ano a gente lê tanto esse versículo, mas leia lá. Quando o anjo falou, quando tudo aconteceu, Maria guardava no seu coração. E finalmente, nesse evangelho que nós colocamos da arma, é saber o capacete da salvação. Vamos ver o próximo. Vamos ler juntos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Primeiro, o capacete da salvação, porque a mente, ela capacita a enfrentar todos os outros inimigos secundários. Nós já fazemos parte da família de Deus. Por isso, nós estamos aqui para participar da mesa do Senhor. Tem pessoas que não participam porque não se sentem dignos de estar na presença do Senhor.
Mas se Deus é o nosso Pai, nós já confessamos a Jesus. Se Deus é aquele que fala ao nosso coração, se eu não posso ter dúvida que o meu nome está escrito no livro do céu. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Por que alguém se afasta do caminho de Deus? Não é porque são situações da igreja, não. Muitas vezes é por situações. Porque quando é uma situação religiosa, a pessoa continua com fé. Mas muitos se afastam porque não se sentem, não creem que o nome está inscrito no livro da vida. Não creem que Deus é aquele que já pagou o preço e que eu sou da família do Senhor. Mente, a cabeça. O inimigo não sabe o que nós pensamos. Ele não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. Mas ele sugere. Ele solta a sugestão. Se eu não tiver o capacete da salvação, eu deixo que a sugestão entre. Cai no coração, cria a cobiça e gera o pecado. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado. E se você não quer ter mais tentação nenhuma, peça para ter um infarto agora. Porque é o único jeito. Lá não tem tentação. Mas aqui, até o último instante. Até o último instante. Nós vamos ser tentados. Capacete da salvação. Eu creio no Salvador que é Jesus. Eu sei disso. E aí, completa o quê? Vocês notaram, nós notamos, são todas armas de defesa. Mas tem uma arma de ataque que está ali. Vamos ler junto a segunda parte? Não, é o 17 mesmo. Olha o que diz embaixo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos novamente falar. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso nós falamos. Você trouxe a sua arma, trouxe a minha espada. É a espada do Espírito. Tudo nós temos que defender, mas nós temos que contra-atacar. Com o quê? A palavra. Aí nós vemos o Salmo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, Deus meu e Redentor meu. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. A glorificação do Senhor. E o texto que nós gostamos tanto de Paulo, escrito aos Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos dizer mais uma vez: Cristo em vós, a esperança da glória. O mundo está sem esperança. Mas você, eu, nós temos a esperança da vida eterna. Por isso nós oramos e queremos afirmar, reafirmar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia nisso. O inimigo vai dizer: não é bem assim. Não está todo mundo servindo. Tem outros pensamentos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio. O Espírito Santo vai dar vitória. Ele dá vitória. Porque a nossa casa não é nossa, é casa do Senhor. Ele tem liberdade para estar no café da manhã, à tarde, à noite. Nós não escondemos nada do que somos. Aqui na igreja, em casa, no trabalho, porque nós somos cidadãos do reino do céu. Aonde eu estiver, o Espírito Santo está comigo. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Eu me defendo com as armaduras de Deus. E eu rechaço o inimigo com a palavra de Deus. Por isso nós vamos participar da mesa do Senhor. Vamos ficar em pé. Todos pegaram cálice,
Se você não apanhou, só levantar a mão. Irmão Flávio entrega, às vezes você deixou de pegar o cálice. Pode pegar o cálice para participar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deu uma mente brilhante para o apóstolo Paulo, para nos ensinar, para nos preparar para tudo aquilo que é a nossa defesa espiritual. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. Ah, Pai Santo, tenha misericórdia daqueles, ó Deus, que pensam que a força é que resolve. Pai, ajuda. Pai, o Senhor quer fazer algo sobre essa sociedade. Por isso nós cremos no valor da oração. Ah, Deus abençoe aquela família que a filha foi tocada sozinha, Senhor, porque o Senhor conhece o coração. Alguém estava orando por ela. Ah, Senhor, que as orações que saíram desse altar hoje, daqui desses bancos, que aqui toda a igreja é um altar para a glória do Senhor, elas possam vir com resposta, com milagres. Obrigado por essa aliança, pela ceia, Senhor. Deus, como é bom compartilhar do pão e do cálice. Ah, Espírito de Deus, nós te louvamos, porque como dissemos aqui, nós cremos na tua palavra, e a tua palavra diz que um dia estaremos nas bodas do Cordeiro, e é o Senhor que irá ministrar a ceia para todos nós. Espírito Santo, abençoe cada um daqueles que estão aqui nesse momento. Se você puder tomar o seu pão. Primeira parte, a mesa do Senhor é o ato de contrição. É o pão, símbolo do corpo. Por isso a primeira parte, a Bíblia fala, examine-se o homem e tome. Não é examine-se e se retire. Há pessoas que agem assim, porque elas não creem. Elas creem que Jesus salva, mas elas não creem que está salva. Embora saibam, mas estão subjugadas pelo inimigo. Por isso, quando chegamos a ceia, esse momento, se ele colocou dúvida em nós, nós dizemos, Pai, perdoa. Perdoa pela dúvida. Eu creio que o Senhor pagou o preço por mim. Eu creio que meu nome está inscrito no livro da vida, pela fé. Eu creio que esse simples pão representa teu corpo que sofreu e pagou o preço por mim. O inimigo não vai me derrotar, porque eu peço perdão e busco andar na tua presença. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Símbolo do corpo do Senhor Jesus que foi partido por vós. Vos conservo inculpáveis para a vida eterna. Tomai e comei, lembrando que Cristo morreu por vós. Pastor Alexandre, ore pela primeira parte da mesa do Senhor. Obrigado, Senhor, por participarmos da tua mesa, Senhor, nessa noite. Lembrando o teu sacrifício na cruz. Louvado seja o teu nome. Digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Estamos celebrando aqui, Senhor, a tua ressurreição. Alegres, firmes na tua palavra, como acabamos de aprender, com todos esses equipamentos que o Senhor nos dá
possamos vencer e temos vencido a cada dia, conforme a tua vontade, e o Senhor derrame de graça, de poder e de bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Segunda parte representa a alegria, o cálice, o sangue de Jesus. Alegria no Senhor, nossa força é. Abençoa o seu irmão. Se você sentir, pode trocar o cálice. Deus abençoe, abençoe. Diga, um mês cheio de vitória, mês abençoado. Estamos entrando em setembro, mês abençoado. Deus abençoe ricamente. Esse é o símbolo do sangue de Jesus. Foi derramado por nós. Que Ele vos conserve inculpáveis para a vida eterna. Tomai e bebei, lembrando que Cristo morreu por vós. Este é o memorial da sua segunda vinda. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos orar? Ore com quem está perto de você. Se quiser orar com mais alguém, fique à vontade. Estenda a sua mão, dê a sua mão, participe. É a oportunidade de você estar orando, buscando na presença dEle, a graça que é dEle e aquilo que o Senhor tem a oferecer para cada um de nós. Pai, nós te agradecemos por essa manhã que nós repetimos, porque o teu servo, pastor, que começou a igreja do Nazareno, sempre dizia, bom dia, porque nós estamos na igreja ao redor do mundo. Nós estamos encerrando a ceia. Irmãos já estão na segunda-feira, irmãos já estão trabalhando, e outros vão começar o culto agora, a ceia agora, em várias áreas dos Estados Unidos, agora que está começando. Outros ainda irão começar, porque a tarde não terminou. Mas, ó Pai, nós estamos aqui abençoando nossa família, nossos irmãos, aquele que está à direita, à esquerda, à frente, aquele que está em casa, aquele, ó Pai, que sentiu o desejo de chegar até a tua casa, que vença as barreiras, que vença as artimanhas do maligno e chegue na tua presença. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, traz a vitória. Visita os hospitais, orfanatos, asilos, leprosários, cadeias. Aqueles que estão trabalhando hoje à noite, aqueles, ó Pai, que estão em viagem, guarda pelo poder do Senhor. Abençoe o nosso país, nosso estado, nossa cidade. Quebranta o coração daqueles que têm autoridade para serem submissos à tua vontade. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar um cântico.